Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu dei uma mudada aqui no layout das coisas, estamos fazendo um teste, e eu gostaria que você deixasse ali nos comentários o que você achou da forma como eu vou fazer o vídeo de hoje, tá bom? O vídeo de hoje, ele tem um tema que ao mesmo tempo que ele é complexo, ele é urgente. Nós vamos falar sobre o narcisismo. E esse vídeo, ele é um pedido de uma inscrita bem especial aqui do canal. Ela já acompanha a gente há um tempo e ela queria que eu falasse mais sobre esse tema. Até acabei demorando um pouquinho para fazer, que eu estava reunindo informações para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês. Porque ela, assim como muitos de vocês, sentia que estava precisando de algumas respostas sobre esse assunto. E é para isso que esse canal existe, para ser um espaço de troca. Então, se tem algum tema que mexe com você, que você gostaria que eu trouxesse para essa playlist de desenvolvimento pessoal, você pode estar deixando nos comentários e eu vou estar avaliando para trazer esse tema aqui num próximo vídeo. O que você vai ouvir hoje não é uma mera opinião, é um conteúdo que ele é baseado em assuntos sérios da psicologia e da psiquiatria. E eu fiz questão de reunir referências de peso, como o manual DSM-5, e autores especialistas no assunto. E todas as fontes biográficas que eu usei para construir esse roteiro, elas vão estar na descrição desse vídeo, para que você possa consultar depois. Então, prepare-se porque hoje nós vamos entender o que é o narcisismo de verdade, como que ele destrói a paz das pessoas que estão em volta e como que você pode retomar as rédeas da sua vida. Vamos começar vendo o que é o narcisismo. Então, muitas vezes, a gente usa a palavra narcisista para se referir a uma pessoa que tira muitas selfies ou que é um pouco mais vaidosa. Mas, tecnicamente, nós estamos falando de algo muito mais profundo, que é o transtorno de personalidade narcisista, o TPN. E para a ciência, ele se baseia em 3 pilares fundamentais que a gente precisa entender. Deixa eu colocar aqui. Lembra que eu falei que era um vídeo num formato diferente? Então, eu vou estar colocando a imagem aqui, no meu fundo. Depois você me fala ali nos comentários o que você achou do estilo desse vídeo, tá bom? A gente vai começar vendo, então, os 3 pilares do narcisismo. O primeiro pilar é a grandiosidade. Deixa eu só tirar minha fotinha aqui para não ficar em cima. Isso. Então, não é apenas ter a autoestima alta, é um senso irreal de superioridade. O narcisista, ele acredita que ele é muito especial e que ele é único, e que ele só pode ser compreendido por pessoas de alto nível. E ele sente que as regras comuns da sociedade não se aplicam a ele. O segundo pilar é a... Peraí que não passou a imagem pro lado. Aí, foi. O segundo pilar, então, é a necessidade excessiva de admiração. Imagine que a pessoa, ela possui um tanque de combustível emocional, que ele tá sempre furado. E ela precisa que pessoas ao redor dela a elogiem, a validem e que foquem nela o tempo todo. E se esse fluxo de atenção para, ela se sente muitas vezes vazia e com raiva. O terceiro, e talvez até o mais doloroso para quem convive com essa pessoa, é a falta de empatia. Então, o narcisista, ele pode até entender intelectualmente o que você está sentindo, mas ele não se sente como você. E as suas necessidades, as suas dores, elas são sempre secundárias às dele. E se você está chorando, ele pode até ficar irritado porque você está estragando o clima ou porque você está tirando o foco dele. Tá, mas se eles são assim, por que as pessoas se apaixonam por eles? É aí que entra o Love Bomb, que é a armadilha. Peraí, deixa eu ajeitar minha foto aqui. Certinho?
que é a armadilha do bombardeio do amor. É assim, no início de qualquer relação, seja ela romântica, de amizade, de trabalho, o narcisista, ele é a pessoa mais perfeita do mundo. E ele coloca você em um pedestal. E ele diz que você é a alma gêmea dele. Ele envia mensagens o dia todo e faz planos grandiosos. Só que esse comportamento de carinho, ele não é real. É uma técnica de espelhamento. Ele observa o que você gosta e e isso faz com que você seja fisgado por ele, porque é a técnica que ele usa. E ele usa essa fase de encantamento para criar uma dependência emocional em você. E quando você está finalmente viciado nessa tensão, ele retira o tapete e começa a fase da desvalorização. E como que o narcisismo, ele atrapalha a vida de quem convive com ele? Conviver com uma pessoa narcisista é como que caminhar em um campo minado. Você nunca sabe qual que vai ser o próximo estouro. E isso destrói o seu mental através de táticas silenciosas. Vamos ver um pouquinho mais sobre essas táticas. A primeira tática de manipulação é a gaslighting, que é uma forma de abuso psicológico onde o narcisista faz você duvidar da sua própria memória e percepção. Por exemplo, você diz para a pessoa: mas você prometeu que ia fazer isso. Aí ele responde: eu nunca disse isso. Você tá inventando coisas, tá ficando louca. Com o tempo, você para de confiar em si mesma e passa a confiar apenas na versão dele como se fosse a realidade. E nós também temos a tática da projeção. Sabe aquele ditado que diz: o que Pedro diz de Paulo diz mais sobre Pedro do que sobre Paulo? No narcisismo, isso é uma regra. Porque se o narcisista ele está sendo desonesto, ele vai acusar você de ser mentiroso. Ele projeta as falhas e as inseguranças que ele próprio tem em você, para não ter que lidar com a própria culpa. Aí, é claro, tem a tática da triangulação. O que seria isso? É quando ele traz uma terceira pessoa para a dinâmica, que pode ser um ex-companheiro, um amigo ou até mesmo alguém da família. E ele faz isso para fazer você se sentir insegura. Então, ele elogia essa pessoa na sua frente para que você sinta que precisa competir pelo amor e pela atenção dele. E isso mantém você em um estado constante de ansiedade e de inferioridade. E qual que é o impacto na sua saúde? O resultado disso é a exaustão. Porque quem convive com um narcisista desenvolve o que nós chamamos de hipervigilância. Você está sempre medindo as palavras, cuidando com o tom de voz, tentando prever o humor da pessoa para evitar um conflito. Isso gera picos de cortisol, que é o hormônio do estresse. E a longo prazo, isso causa insônia, depressão e até mesmo doenças físicas. E se você se identificou com o que eu falei até agora, saiba que você não está sozinha. Milhares de pessoas passam por isso em silêncio. E se você está gostando do conteúdo até aqui, se você sente que ele está trazendo alguma clareza para sua vida, deixa seu like e se inscreve no canal, além de compartilhar o vídeo. Porque às vezes um simples compartilhamento pode ser o despertar de uma amiga ou de um familiar que precisa sair desse ciclo de dor. Tá, mas agora eu quero falar sobre algo que pode ser difícil de ouvir, mas que vai mudar o seu modo de pensar. Que é que você não é o salvador de ninguém. Muitas pessoas, elas que são empáticas e generosas, elas acreditam que se elas derem amor suficiente, se elas tiverem muita paciência, um narcisista ele vai mudar. Mas entenda, o narcisismo é um transtorno de personalidade estrutural
E essa ferida que ele tem, ela é interna. E ela é muito profunda. E você não tem as ferramentas para curar ela. E ao tentar salvar essa pessoa, você acaba se afogando junto. Entenda que a sua única missão real nessa terra é cuidar da sua própria vida e da sua saúde mental. E que o amor, ele não sobrevive onde não existe o respeito. Sabendo disso, vamos ver agora como se afastar de forma leve e delicada. Para você sair de uma relação com um narcisista, você já deve ter visto que não é algo simples, porque eles não aceitam ser rejeitados. Por isso que o afastamento ele tem que ser estratégico e muitas vezes silencioso. Por isso eu vou mostrar aqui para vocês algumas técnicas para você estar aplicando aí. A primeira delas é a técnica da pedra cinza. Se você precisa conviver com uma pessoa, seja porque mora junto com ela ou porque trabalha no mesmo lugar, a melhor técnica é a da pedra cinza. Porque o narcisista, ele se alimenta das suas emoções, sejam elas boas ou ruins. Então, se você chora ou grita, ele sente que tem poder sobre você. E como aplicar essa técnica? Você precisa se tornar desinteressante, assim como uma pedra cinza. Responda apenas o básico. Sim, não, tudo bem. Não compartilhe os seus planos, as suas alegrias ou as suas dores. Porque sem esse suprimento das suas emoções, o narcisista ele tende a buscar outra vítima, para que dê a ele a reação que ele deseja. A outra técnica é você ir estabelecendo limites sutis. Então você não precisa de uma grande briga de despedida. Na verdade, esses grandes confrontos, eles só dão munição para ele se fazer de vítima. Então comece a estabelecer limites sutis. Se ele começar a insultar você, você pode falar de forma calma, assim: eu não aceito conversar nesse tom. Vamos conversar depois. E saia do ambiente. Não dê explicações longas, porque eles usam essas suas explicações para distorcer os seus argumentos. Outra técnica é a técnica do afastamento gradual. E ela é muito eficaz. Como que ela funciona? Você vai começar a demorar mais para responder as mensagens. Você vai estar menos disponível. Assim, você vai estar como que desmamando a pessoa da sua presença. Uma forma que ela não sinta o corte brusco e que gere uma reação violenta. Mas ela vai perceber que você não é mais uma fonte fácil de atenção. Agora que a gente viu formas de se afastar, vamos ver os benefícios de você se afastar de uma pessoa narcisista. Pode parecer que você vai ficar sozinho no começo e isso pode ser assustador. Só que os benefícios, eles valem muito a pena. O primeiro benefício é o do silêncio mental. Você vai descobrir como que é maravilhoso você acordar e não ter que se preocupar com o humor instável de outra pessoa. Você vai sentir a ansiedade de não ficar... Quer dizer, não, você não vai sentir ansiedade, peraí. Você vai ver ela desaparecer. Isso, a ansiedade de ficar pisando em ovos, ela vai desaparecer. E o seu corpo, ele finalmente vai começar a relaxar. Depois disso, vem a recuperação da identidade. Então você vai lembrar quem que você era antes dessa relação. E você vai começar a gostar de volta das coisas que você gostava antes e teve que parar de fazer. Você vai se vestir como quer, vai rir sem medo. Você vai recuperar a sua energia de investir em você mesmo, na sua carreira ou nos seus sonhos. E o mais importante é que você abre espaço para relacionamentos reais.
Então, quando você limpa o espaço onde o narcisista ocupava, você permite que pessoas que realmente praticam a reciprocidade, elas se aproximem de você. E você vai entender que você pode ser amada pelo que você é, e não apenas pela atenção que você pode oferecer. E agora, nós chegamos ao fim dessa jornada, mas esse é apenas o começo da sua caminhada rumo à liberdade. Lembre-se que você é valiosa demais para ser apenas um objeto, ser apenas um acessório no palco de outra pessoa. E se você gostou desse vídeo, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like, e isso ajuda o YouTube a entender que esse assunto é importante e que ele deve chegar a mais pessoas. Não se esqueça de deixar ali nos comentários um assunto que você quer ver num próximo vídeo. E, para continuar com esse processo de fortalecimento mental e autoconhecimento, eu vou estar deixando aqui na tela final um outro vídeo para que você continue investindo em você. E não esquece, se você gostou do formato do vídeo de hoje, deixa também ele nos comentários e eu espero você ali no próximo vídeo.